Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo. Vamos ver aqui. O computador deu um pequeno susto antes do início, mas vamos ver. Parece. Sim, sim, sim. Estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Canal produzido por mim, seu anfitrião, como sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e da ABCA, Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Este canal é um canal transdisciplinar e você está no Domingo é Freud, este quadro que temos aqui todos os domingos às 4 da tarde, em que conversamos sobre generalidades, sobre a vida cotidiana, mas a partir de alguns pontos de vista aí ligados à filosofia, à psicanálise, à psicologia e afins. E você pode nos ajudar muito, né? Eu peço que vocês nos ajudem. Se é a primeira vez que estão chegando aqui, já vão se inscrevendo, badalando a sineta para receber as notificações, deixando o joinha, comentando aqui embaixo se está vendo esse vídeo gravado e aqui ao lado. E vocês também podem nos apoiar com o seu super chat, com o super sticker ou pela nossa chave Pix que você está vendo aqui na sua tela. Dessa maneira, a gente pode construir uma teia maior e trazendo mais teiudos e teiudas para o nosso time para discutirmos questões importantes e também as relações com história da arte, cinema, estética, filosofia, enfim. E eu também quero agradecer a TV 247 pela retransmissão do meu quadro Domingo é Freud. Se você está assistindo a este vídeo na TV 247, na condição de vídeo gravado, não se esqueça de vir até o meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscrever, porque assim a gente vai domando o algoritmo, como eu sempre costumo dizer, né? Já vou aqui dando boa tarde para as pessoas que estão chegando, né? Temos aqui a Maria Clara dizendo boa tarde, BH presente. Como é que tá Belo Horizonte aí, né? Aqui tá calor pra caramba, é uma chuvinha tímida agora em São Paulo, mas não refrescou muito não. Eu tô aqui suando, como vocês podem ver, com essa cara amassada de domingo e, além de tudo, com calor, não é? Temos aqui a Zuleika Manprim, minha querida mãezinha, está sempre aqui conosco, dando boa tarde a todos, não é? E a Maria Clara dizendo certamente mais uma excelente aula de cultura e arte. Muito obrigado, eu espero que vocês gostem. Este é um tema, né? Nós vamos falar de um tema hoje que eu gosto muito, né? Olha a Denise Veras aqui dando boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Denise. Obrigado pela sua presença. E o Aristóteles também está dando boa tarde para a gente. Muito bem, gente, vamos, né, ao assunto desta live de hoje, deste domingo é Freud. Nós vamos falar um pouco aqui sobre alguém muito importante para a história da humanidade, né, pelo que fez de ruim, é óbvio, que é Adolf Hitler. E eu não me importo se o algoritmo restringir aí o alcance do meu vídeo, porque agora tá assim, né? O que me moveu a pautar esse assunto hoje é que, assim, no YouTube a gente vem vendo cada vez mais as pessoas, quando querem falar de Adolf Hitler, do nazismo, da Segunda Guerra, começam a colocar assim no título do vídeo, o pintor austríaco, para não dizer Hitler, para o YouTube não restringir, né? E aí isso me deixou intrigado, né? Falei, olha só, né? Estão agora apelando para um subterfúgio, remontando, né, a carreira de Hitler, a breve carreira de pintor antes, né, dele se envolver na Primeira Guerra Mundial e depois se tornar o líder, né, do partido nazista, enfim, e o resto vocês já sabem, né, a tragédia toda. Mas ele foi, sim, pintor, né? Ele tentou ser arquiteto, gostava muito de uma arte. Ele era um romântico quanto à arte, né? Porque ele olhava para as formas greco-romanas, né? Para austeridade de uma arte ancestral, uma arte fria.
e queria restaurar isso, na verdade, né? E a ideia por trás aí a ideia, né, do nazismo, né, quando ascende ao poder, era justamente varrer a arte moderna e restaurar o princípio do belo, o princípio clássico, né, o princípio do belo segundo o classicismo, segundo a Grécia, segundo Roma, e tal. E Hitler, como, né, queria ser arquiteto, queria ser pintor de cartões postais ali em Viena, né, no começo do século XX, ele vai expressar muito desse apreço que ele tinha por um tipo de arte que era passadista naquele momento. Só que o nazismo tenta apagar a arte moderna justamente porque a arte moderna é uma arte que agora coloca o artista no protagonismo do seu trabalho, né? Uma vez que a arte figurativa perde o sentido ali no final do século XIX, os artistas eles começam a ser muito mais volitivos, eles começam a ser muito mais introspectivos, eles começam a representar o mundo com uma certa deformidade, que na verdade era aquela deformidade da própria modernidade, olha aí, né? E essa ideia de que a arte moderna ela era degenerada, ou seja, ela vinha por meio de mentes perturbadas, já era defendida por Max Nordau, por exemplo, que era um médico, né, médico alemão, na verdade um sionista, mas ele era judeu, mas ele ele pregava, né, ele escrevia que a arte moderna ela era fruto de uma mente perturbada, de uma mente doente. Então, dessa maneira, né, na Alemanha nazista, muitos anos depois, nos anos 30, vai levar isso ao pé da letra. Assim, a gente tem que promover uma higiene da arte aqui, então a gente vai proibir a arte moderna, a gente vai procurar investir numa arte germânica, numa arte que enalteça o alemão e não nessa arte moderna, principalmente o cubismo, o expressionismo, e em que pese o fato que muitos desses artistas eram judeus. Então aí já havia também o antissemitismo nazista embutido nesse discurso. Claro que Hitler não poderia simplesmente proibir a arte moderna, os artistas, né, desse modernismo, do expressionismo de Dresden, ou do expressionismo depois de Kandinsky, né, e o cubismo, o futurismo. O futurismo tinha lá, o futurismo é muito doido, né? Aqui no meu canal eu tenho uma playlist chamada Semana de Estilo, que eu já fiz há algum tempo, acho que eu vou até refazer esse vídeo sobre o futurismo, né? O futurismo ele era uma arte extremamente progressista, com um pensamento muito reacionário, retrógrado, né? Mas a arte expressionista era o ponto era o ponto crítico ali para os alemães, né? Porque o expressionismo era uma arte que havia nascido primordialmente a partir da Alemanha, e os artistas alemães, a maioria deles judeus, né? E artistas de outras nacionalidades, também judeus, se engajaram no expressionismo, que era uma forma de enxergar esse mundo moderno totalmente deformado. E isso era uma afronta, né? Num primeiro momento, o ministro de propaganda, né, de Hitler, o Goebbels, ele até pensava que o expressionismo poderia, né, conviver com uma arte mais clássica, porque o expressionismo, sendo fruto ali da cultura alemã, tinha uma coisa meio nórdica, né? Do heroísmo nórdico, mas como isso não era um consenso dentro do gabinete dos asseclas de Hitler que mandavam no cenário artístico da Alemanha, ele decidiu proibir tudo mesmo e vamos que vamos, né? E obviamente que ele não poderia proibir de uma vez, porque isso poderia gerar algum tipo de reação contrária ao que ele queria. Isso está muito bem posto no livro dele, Minha Luta, Mein Kampf, né? Um dos últimos capítulos, ele dá a bula ali de como tratar a arte, que é considerada a arte do inimigo. Você não pode simplesmente proibir do dia para a noite, porque isso causa revolta e tem o efeito rebote.
o que você tem que fazer? Você tem que desmerecer essa arte, mostrar que essa arte não tem validação, mostrar que não tem qualidades, mostrar que é uma arte ridícula, ridicularizá-la até que ela, por si só, acabe se extinguindo, né? E a primeira exposição de arte degenerada, né, que abriu em junho de 1937 em Munique, tentava fazer exatamente isso. Então veja como, na verdade, tudo era muito bem programado para que essa arte moderna fosse desmerecida e odiada. Você tem que fazer o povo odiar por si só. Você não pode impor que eles odeiem ou que o próprio povo tem que olhar para determinada obra ou para determinado fenômeno ali da cultura e considerá-lo ridículo, considerá-lo menor e desprezível. Então, logo quando os alemães, quando os nazistas, eles ascendem ao poder em 1933, já começa a existir assim, uma varredura em galerias e museus por toda a Alemanha, recolhendo essas artes consideradas degeneradas, né, essa arte moderna. Estima-se que eles tenham aí recolhido, sei lá, mais de 6 mil, 7 mil obras, mais ou menos. E isso passou por uma curadoria depois, né? Obviamente, e foi decidido que essa exposição de arte degenerada, ela não aconteceria num museu ou numa galeria como se era de esperar, né? Como seria esperado, melhor dizendo. Na verdade, o local escolhido para se colocar essa exposição foi um prédio público, o prédio do Instituto Geográfico, se eu não me engano, da Alemanha, que ficava em Munique. Um prédio público, uma repartição pública, ou seja, um lugar inadequado, né, com salas pequenas, com móveis ali no meio, atrapalhando a movimentação de muitas pessoas, a iluminação inadequada, e eles pegaram 3 andares, né, desse prédio e colocaram ali um recorte dessa arte degenerada para poder mostrar, olha, isso aqui é uma arte doente, isso aqui é uma coisa, né, uma abominação da humanidade. As pessoas que pintam dessa maneira são pessoas loucas, são pessoas deturpadas, né? E fazendo a ligação, obviamente, com os judeus, né? Se a gente olhar para a psicanálise, né, já que a gente está no domingo, Freud tinha muita preocupação em fazer com que a psicanálise, por ter sido criado por um judeu e por ter a adesão de grande maioria de médicos judeus, a grande preocupação dele era fazer com que isso não aparecesse para o mundo como uma perversão de judeus, né? Porque a teoria sobre a sexualidade e que já começa a tratar da sexualidade na infância das pessoas, então isso poderia ser visto como uma perversão judaica, né? Olha os judeus aí, né? São pervertidos e tal. E por isso que Jung foi tão importante, inclusive, para o Freud. Algumas semanas atrás, aí teve um vídeo aqui em que eu conversei com o Rangel Fabretti sobre Jung, e ele vai falar, né, que Jung era a forma de furar a bolha de uma maneira a não parecer que estava se falando de uma perversão de judeus e tal. Então, tudo tinha que ser ligado justamente a essa demência, né, suposta, que os artistas carregavam consigo, por isso aquelas pinturas tão estranhas, características dos movimentos de vanguarda da arte moderna, né? Começo do século XX. Então, como eu estava falando, foram 3 andares aí nessa galeria, não era uma galeria, né? Era um prédio público, mas virou uma galeria, né? Uma galeria de arte. Cada sala comportar, quer dizer, as escadas eram apertadinhas, né? Então as pessoas para transitarem também já tinha aquele incômodo de ter que passar por locais apertados. Cada sala, como era um prédio funcional, comportava ali, sei lá, 10 pessoas, né, dentro da sala, que seria o esperado, né, os funcionários e tal. Então, para 10 pessoas, né? Só que eles colocavam 40, 50 pessoas de cada vez para entrar em cada sala para visitar os quadros pendurados. Os quadros eram dispostos assim,
com certo desleixo também, que é justamente para criar esse estado de espírito no espectador, né? Ele vai ficando irritado com a sala apertada, com os esbarrões quando ele está subindo a escada, com a baixa iluminação, e aí, olhando aquelas pinturas, ele está muito mais propenso a, de fato, concordar, falando, não, isso daqui é horroroso mesmo, estou com raiva disso aqui, quero... Né? Mas não é, ele está, na verdade, né, o espectador ele está imbuído daquele espírito que começou desde quando ele entrou nesse prédio, por salas apertadas, mal iluminadas e tal. Então, é um composto, né? Havia ali uma narrativa criada para poder levar a termo esse ódio pela arte moderna. Curiosamente, no mesmo dia, ou 2 dias depois, foi aberto no grande museu, né, de Munique, aí sim, a primeira exposição de arte germânica, uma arte baseada naqueles preceitos que eu falei que o Adolf Hitler admirava, que era a arte clássica, que era a arte considerada bela, né? E Hitler, né, faz tudo isso, como eu falei, não só no campo da pintura, mas também no campo do cinema, da música. Então, teve uma mostra em Munique também, acho que em 1938, grande exposição da música degenerada. E a música degenerada era o jazz, né, principalmente, que era um ritmo que vinha dos Estados Unidos e surgida nos grupos negros, né? O jazz e o blues, então, eram considerados ritmos degenerados. Embora o Goebbels e o Hitler adorassem, por exemplo, o cinema norte-americano, admiravam a forma como os Estados Unidos conseguiam, de uma maneira tão eficaz, vender para o exterior, exportar o estilo de vida norte-americano, né? Por meio dos filmes. E, obviamente, que quando o nazismo ascende ao poder, eles vão logo se apropriar da UFA, que era a maior produtora de cinema da Alemanha, que nos anos 20 havia produzido algumas das grandes obras-primas que a gente conhece até hoje, e que se tornou um antro de produção de filmes propagandísticos, alguns deles com valores estéticos que até hoje a gente pode observar em trabalhos que não tem nada a ver com o nazismo. É o caso dos documentários da Leni Riefenstahl, né, que é a linguagem documental que ela cria ali para poder construir essa ideia da propaganda, né, e do povo alemão e de vender para o mundo uma superioridade, né, de raça, uma superioridade intelectual. Essa linguagem documental dela é utilizada até os nossos dias, porque ela se apoia muito na montagem, ela se apoia muito nos ângulos de câmera, e obviamente que isso fortemente influenciou uma série de cineastas das gerações seguintes. Por outro lado, a gente tem também filmes horrorosos, como O Judeu Eterno, né? Que é um filme que usa a montagem eisensteiniana, e Eisenstein deve ter ficado muito possesso com isso, porque eles colocam montagens assim, tipo imagens do gueto dos judeus, e depois corta para um bando de ratos no chão, carrapatos e tal. Então, é uma tentativa de fazer essa associação do judeu com a praga, né? Mas, enfim, isso tudo eu já destrinchei aqui em vários vídeos do canal, eu já disse para vocês, né? Fiquem à vontade para dar uma olhada nas outras playlists que eu tenho aqui, porque eu falo mais extensamente sobre isso. Mas eu queria analisar com vocês, então, né, fazer algo que eu, pelo menos, não vi em nenhum outro canal, e as pessoas acho que ficam um pouco cheio de dedos para fazer uma análise do Adolf Hitler pintor. E eu escolhi algumas pinturas aqui do Hitler para a gente poder analisar. Como eu falei, ele perambulava por Viena lá, tentando se tornar um aluno do Liceu de Artes, né, da Academia de Belas Artes de Viena, foi recusado um par de vezes, não foi aprovado no teste de admissão. É óbvio que isso fez, né, um eco enorme depois em toda essa
esse ódio contra, né, o progresso e a arte mais progressista, mais modernista, mas mesmo assim ele pintou alguns trabalhos que eram vendidos como cartões postais, enfim, né, é como se fosse um cartão postal personalizado, né? Porque a gente já está na época da reprodutibilidade, né? Já existe a imprensa de uma maneira que possam ser impressos cartões postais em série, em grandes tiragens. Mas ele pintava assim de uma maneira personalizada e parece que vendeu alguns até, né? E para vocês verem que não há nada demais em analisar uma obra de arte de uma pessoa repulsiva como ele, essas imagens que eu vou colocar aqui para vocês, elas foram tiradas da WikiArt, que é um site, né, um repositório bastante respeitado, né, bastante fidedigno, sobre a história da arte. Então, lá vocês vão encontrar vários movimentos, vocês vão encontrar vários pintores e o Adolf Hitler está lá. Gente, não reparem aqui, né, no meu suador, porque realmente está calor ainda em São Paulo. Como eu falei, a chuvinha está meio tímida agora, né? Está trovejando, olha aí. Deixa eu abrir uma primeira imagem aqui para vocês. Deixa eu abrir para mim primeiro e colocar aqui. Enquanto está abrindo a imagem, eu vou lendo os comentários de vocês, né? Porque a Maria Clara está falando que está muito calor em BH. Olha o Rai, meu querido Rai, dizendo, ó, pintor austríaco, essa foi boa, Painho. Ótima aula. Obrigado. Realmente, o pessoal usa uns eufemismos, né? Tipo, o pintor austríaco, né? Boa tarde, Doni, diz a Rosali. Muito boa tarde, Rosali, muito obrigado pela sua presença. Heitor também está aqui com a gente dando boa tarde. E o Ed Persona aqui com a gente também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Doni. Vamos ver se a imagem abriu aqui. Abriu. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês, então. Compartilhar tela. Vamos lá, para a gente fazer uma breve análise aqui de algumas pinturas de Adolf Hitler do começo do século, tá? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Bom, já está aparecendo, né? Pelo que eu... Deixa eu ver se no ao vivo também já está aparecendo. Já está aparecendo aqui na tela. Então, vamos dar uma olhadinha nessa imagem, né? Vou até aumentar um pouco. O Hitler pintava paisagens urbanas e paisagens naturais, tá? Então, ele tinha um apreço por esse gênero, né, de pintura, que já estava, obviamente, né, ultrapassado, não pela caracterização em si, pelo assunto em si, né, seja uma paisagem urbana, seja uma paisagem natural, mas a forma como era retratado já estava ultrapassado, né? Então, aqui a gente vê, né, uma pintura, uma aquarela, ele trabalhava principalmente com aquarelas, tá? E aqui a gente está vendo uma paisagem, né, vienense, de 1914, provavelmente, essa daqui, né? E vejam vocês, então, que as imagens, né, por essa imagem aqui, eu sempre costumo dizer, né, Hitler, para mim, parecia um pintor, até certo ponto, competente, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou levando em conta meu próprio parâmetro. Eu sou uma pessoa incapaz de fazer um círculo com um compasso, gente. Então, né, o que não quer dizer que eu não saiba analisar uma obra de arte, porque, embora não seja um artista plástico, eu estudei para poder analisar artes plásticas, né? Durante todo o meu mestrado e meu doutorado, a gente aprende extensamente a analisar questões que são fundamentais numa composição artística, seja ela mais clássica, seja ela mais moderna, né? Existem algumas regras, vamos colocar assim, que elas devem estar ali para que a pintura possa ter um mínimo de alma, né? Um mínimo de aura. E quando a gente olha para uma pintura de Adolf Hitler, a gente fica procurando essa alma, né? Porque parece uma coisa tão impessoal, tão fria, parece aqueles quadros que a gente costumava ver na casa da vovó, na casa da bisavó, aqueles quadros que enfeitam sala, mas que não são uma obra para um colecionador ou uma obra de algum artista renomado, né?
E é o que eu falei, ele parece até, certa medida, competente, porque ele tenta aqui capturar, né, essa questão do céu, das nuvens, da vegetação e principalmente da exatidão das linhas geométricas, mas se a gente olhar mais de pertinho, a gente vai começar a ver alguns problemas que Hitler tinha, principalmente com perspectiva. Tudo que a gente vai ver de problema nessas pinturas que eu escolhi para mostrar, gente, tem a ver com perspectiva. Né? O Hitler tinha uma dificuldade imensa para trabalhar com ponto de fuga. Tanto que se a gente olhar aqui, né, quer dizer, de novo, eu vou abrir a imagem aqui, né? A imagem, no seu plano geral, ela parece muito bem construída, ela tem aqui, né, uma harmonia entre as linhas gerais, né? Ela tem um detalhismo interessante, embora tudo meio feito assim de uma maneira muito quadradona, né? Não tem, como eu falei, carece de alma. Só que se a gente der um zoom e vier para essa porta aqui do fim, né? Do canto, bom, primeiro a gente vai ver que a porta está um pouco torta, a porta foi corrigida, né? Eu sei que a resolução da imagem não está muito grande, mas assim, desculpa, gente, com essas imagens aqui foi com a maior resolução que eu encontrei, né? Então, algumas elas vão dar uma estourada. Mas essa porta, a gente percebe que ele fez uma correção aqui, porque ele pintou torto, e essa escadaria tem um problema, porque ela, né, quando ela sobe, ela meio que, quando a gente vai de baixo para cima, ela está com problema de perspectiva em relação à frente dos degraus, né? Então, parece que foi uma espécie de correção aqui que ele quis fazer, e aí a emenda ficou pior que o soneto, né? Como diz o ditado. Mas dessa aquarela aqui, talvez é a que tenha menos problema, né? Deixa eu ver se quando eu mudo de imagem... tá mudando. Que bom. Deixa eu ver só uma outra imagem aqui antes, porque eu quero passar na ordem aqui, né? Vamos dar uma olhada, por exemplo, nesta outra paisagem aqui urbana, né? Stanzen Nachen, o nome da pintura, né? Provavelmente ao local. Então, a gente tem aqui uma pintura de uma paisagem urbana, porém de traços medievais, né? Medievais, da Renascença, enfim, né? Clássicos, como eu falei. E aqui a gente vai ver que o Hitler ele até consegue, se a gente pegar uns pontos de fuga aqui na imagem, deixa eu só voltar aqui para ver se a gente está na mesma imagem. Estamos na mesma imagem. Se a gente pegar aqui, de novo, né, essa preocupação dele em pintar o céu, as cores, de novo, outra aquarela, né? Então, pintar o céu, pintar aqui umas... como é que se fala? Os traços das nuvens, né? Essa coisa um pouco mais diluída e tal. E eu posso dizer que assim, né? Eu pelo menos acho que ele era bom colorista, né? Ele trabalha bem assim com degradês, né? Com sobreposição de cores para poder criar os esfuminhos e tal, né? Os pontos de sombra. E assim por diante. Mas veja aqui, né? Aqui, se a gente pegar um ponto como ponto de fuga aqui, o topo, né? Dessa primeira construção aqui da frente, a gente vai ver que até tem uma linearidade, né? Com ponto de fuga. Eu estou passando o mouse aqui para vocês olharem, né? Do topo lá para o fundo, né? Mas a gente tem dois problemas aqui, né? E eu vou tirar o zoom um pouquinho para vocês verem. Primeiro, que aqui embaixo, este detalhe, deixa eu ver, vocês devem estar vendo quando eu passo o mouse, né? A gente tem um detalhe aqui, que é esse pedacinho da construção, né? Que é como se fosse um puxadinho, um anexo, que está bem no pé aqui, não tem a mesma perspectiva que o resto da pintura.
Aliás, não tem a mesma perspectiva, a pintura em si, ela já tem problemas de perspectiva de blocos, né? Esse bloco aqui tem uma perspectiva que não é a mesma desse bloco aqui, e essa casinha aqui embaixo é pior ainda, porque é como se a gente estivesse olhando essa construção maior de lado, mas o puxadinho, ele está mais para o lado ainda, assim, ele está meio deslocado, né? É claro que quando a gente olha para a natureza ou olha para uma paisagem urbana com os nossos olhos, a gente sempre tende a encontrar a harmonia das formas, mas os nossos olhos nos enganam com relação ao ângulo em que nós estamos olhando determinado ponto de determinado ângulo de um local ou de uma paisagem, né? Só que isso não dá para ser aplicado na pintura, porque fica artificial, a gente reconhece o artificialismo e fica estranho. É óbvio que nas pinturas a gente tem alguns subterfúgios geométricos para poder deixar o trabalho mais harmonioso ou causar algum tipo de incômodo no espectador de uma maneira criativa também. Por exemplo, a Mona Lisa, tem um vídeo meu aqui que é uma mini aula sobre a Mona Lisa, que vocês vão ver que Leonardo da Vinci pinta a paisagem atrás da figura da mulher, atrás da Mona Lisa, com uma linha que ela não é reta, ela não é exata, mas ele trabalha de uma maneira para que essas linhas, em não estando na mesma proporção, na mesma altura ou a partir do mesmo ponto de fuga, cause um efeito de movimento quando a gente olha para a Mona Lisa. Então, né, causa uma espécie de estranhamento que traz para a gente a noção de movimento, a noção de volumetria e tal. Não é o caso aqui, né? A gente vê que essa casinha ela está bem torta, né? Ela foi pintada bem torta. E tem uma pessoa ao lado dela, né? Quer dizer, também não tem muita... parece ser uma pessoa, pelo menos, né? Ou que seria uma pessoa, ele não pintou de uma maneira muito bem feita também aqui. Mas também parece que existe uma desproporção entre o tamanho da pessoa e este pequeno cômodo, que não dá nem para saber direito o que é. Então tem esse erro, né, de perspectiva. Agora, aqui a gente tem uma coisa absurda, né? Que é essa torre completamente torta. Essa ainda não está tão assim, digamos, explicitamente torta, ou não está uma coisa assim que você olha e fala, meu Deus, né? O que ele fez aqui? A gente vai ver piores. Mas está torto, né? Quer dizer, esse lado aqui, né? O nosso lado esquerdo, quando a gente olha, o lado esquerdo dessas torres, desses balaústres aqui, você vê que ele está um pouco mais, ele não está exato, ele não está reto. Então, parece-me que, ao pintar, Hitler percebeu que estava ficando desproporcional e tentou ajeitar de novo, fazer uma emenda, e ficou pior que o soneto, né? Porque e isso vai se repetir também, eu vou mostrar para vocês. Veja, esse segmento aqui, ele está torto, mas a partir daqui do meio para cima, já fica reto de novo. Então, são imperícias de alguém que está aprendendo e alguém que ainda precisa praticar muito, principalmente a geometria, né? Vamos para mais uma imagem aqui. Esse aqui é a mesmíssima coisa, né? Um desenho, esse aqui, como eu falei, né? Para texturas e para fotos, da análise concluímos a falta de perspectiva histórica. Olha só, né? O Caio Eduardo Gabriel está falando aqui, o problema do Hitler... eu fiz um trocadilho sem querer, né? Hitler tinha um problema de perspectiva, inclusive histórica, né? E esse talvez foi o maior dos problemas. Mas, de novo, né? A gente consegue ver aqui que ele tinha uma certa perícia para trabalhar com cores, mas quando a gente começa a olhar para o desenho em si, a gente percebe uma série de falhas, como, por exemplo, essa bicicleta, que ela parece não foi terminada, e, de novo, aparece aqui o problema da perspectiva. O segmento da frente dessa construção, que parece ser um celeiro, né? Uma construção rural, ele está virado para um lado, ele tem, né, uma volumetria em relação à perspectiva que Hitler vai buscar aqui, só que a parte de trás é incompatível, né?
não casa. Isso vai ficar mais claro, por exemplo, nessa outra pintura aqui. Né? Isso não é uma pintura, na verdade, é um desenho, né, feito em 1917. Então, aqui Hitler já estava lá na guerra, tá, e continuava pintando. Aqui, claramente, essa torre do que seria uma igreja, né, suponho eu, claramente está torto, né? Parece a Torre de Pisa, quase, né? Está completamente desarranjada em relação ao restante. E, de novo, a gente vai olhar a perspectiva, tudo bem, as casas, né, de campesinos em volta, isso provavelmente é uma vila austríaca, né, que tem esse componente assim meio medievalesco e tal, ainda com as casinhas dos moradores em torno da igreja, né, porque a igreja era construída e a cidade em torno da igreja. Só que essas casinhas, né, do que seriam os camponeses, também estão com problema, né, de volume em relação à construção maior, que é a igreja. E essa torre completamente torta, né? Essa daqui não dá nem para enganar. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. De novo, a mesma coisa, que ele quer pintar uma paisagem de uma casa já velha, que acabou talvez caindo de velha e tal, só que esta parte aqui direita da nossa imagem, ao passo que ele trabalha muito bem, como eu falei, essa coisa da mistura de cores, do degradê, das sombras, a gente percebe que é como se a casa, se a gente olhar essa imagem, deixa eu abrir ela toda, parece que a casa ela é assim, né? Ela é dobrada, ela não é reta, né? Ela não tem uma forma longilínea contínua. Porque na quebra do assunto, a gente percebe aqui que o Hitler ele tinha problema para poder compor imagens mistas, né? Quer dizer, ou é tudo quadradão, ou é a paisagem do jeito que ela é, ou se eu quero colocar alguma coisa que seja diferente, né? Que o espectador olhe e fale assim, olha, né? Tem um contraste, desse lado tem uma coisa, desse lado tem outra, ele já não consegue unir os dois, né? Ele tem um problema aí de ligação das imagens, né? E aqui a gente vê isso, porque parece que essa casa ela está dobrada bem no meio, exatamente onde começa essa parte em que existe um defeito aí, que caiu um pedaço do teto, que a casa desmoronou, enfim, né? Mas eu acho que tem uma... Então, né, eu separei essa mais para dizer o seguinte, de 1916. Se Hitler quisesse ter se tornado um pintor, por exemplo, expressionista, ele poderia, inclusive, né, ter uma certa habilidade para o expressionismo, porque o expressionismo é justamente isso, é a deformação das formas, né? É uma tentativa de chocar o espectador, deformando o figurativo de uma determinada paisagem, ou de uma determinada cena, ou de uma pessoa. E aqui é exatamente o que a gente vê, né? De uma maneira estilizada, e tá, ele tá vendo que ele fica perdido de novo no meio do caminho. Você não sabe se ele tentou fazer de fato uma paisagem figurativa, ou se ele tentou aí imitar os impressionistas, por exemplo, né? Monet, Renoir, tal. Ele fica perdido no meio do caminho. Ou seja, competente para algumas coisas, mas não tem alma, não tem espírito, não tem ímpeto. Né? A obra de arte dele, os trabalhos deles, não tinham alma. Olha, por exemplo, este quadro aqui, né? Que é a Virgem Maria com o Menino Jesus. É um tema muito perseguido desde lá da Renascença, passando pelo Barroco, pelo Classicismo, pelo Romantismo, e o Hitler resgatando isso em 1918, eu acho que é essa pintura da época. Mas vejam, de novo eu vou dizer, sabe aquele quadro que tinha muito, quem for aí, principalmente, quem cresceu em tanto em grandes cidades como pequenas cidades, mas era muito comum nos anos 80, né? Aquele quadro do menino chorando na casa de algumas pessoas, o tal do quadro maldito e tal, né? Todo mundo fala que o quadro era amaldiçoado e tal. Não, ele não era amaldiçoado. O pintor era ruim, tanto que aquele pintor, que eu não lembro agora o nome dele, ele tem outras pinturas daquele estilo, com crianças chorando, ele tinha uma certa obsessão por essa coisa da criança chorando e tal, que a gente percebe que é todo cheio de problemas, de volume, de perspectiva, de, enfim,
de composição mesmo, né? E é um quadro, ele não era um artista, né? Esse pintor que eu estou falando aí dos quadros dos meninos e tal, não era um artista renomado, ele pintava quadros decorativos que poderiam estar em qualquer casa, e é o mesmo caso dessa Virgem Maria com o Menino Jesus. Não tem absolutamente nada de especial nessa pintura que a distingua, não tem alma, não tem ímpeto, não está querendo, de alguma forma, exprimir ou expressar aquilo que o artista tem em si e um estilo próprio. Não, é uma mera cópia. E tanto é uma mera cópia, deixa eu descompartilhar aqui com vocês agora, para a gente poder fazer o nosso... Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, tá, remover, pronto. Voltei em tela cheia. Tanto não tinha alma que eu acho que se Adolf Hitler tivesse ficado mesmo nessa pegada de ser um pintor ou de ser um artista, seja lá o que for, no máximo, ele com algum treino, ele poderia, estou inferindo, né, gente? Porque ele, ao invés de criar, né, ele, ao invés de usar o ímpeto para a criatividade, ele resolveu usar o ímpeto para a destruição, né? Ainda que ele tenha sido autor, né, dos croquis para os uniformes nazistas e tal, né? E ali a gente percebe que tem uma preocupação mesmo, né, com essa coisa do que é imponente, né? Do que é luxuoso, depois foi cortado e costurado por Hugo Boss, né? Mas nessa época aqui, se Hitler tivesse optado por ficar na arte, ele, com algum estudo, com alguma prática, poderia ser um belo copista, né? E o que é o copista? Copista, tanto é aquele que copia uma obra que já está pronta para poder fazer em série, e que ali no começo dos anos 20 não faria muita diferença, porque, como eu falei, a gente já tinha imprensa, então já podia se imprimir coisas em grandes quantidades, revistas, livros, cartões postais, mas também um copista de natureza, ou de paisagem urbana, ou de natureza morta. Por quê? Porque por estas imagens que eu mostrei para vocês, a gente percebe, primeiro, de novo, né? Recapitulando, uma série de problemas de ponto de fuga, de linha, de continuidade, de fluência, né? Fluência do olhar. Quando a gente olha para uma obra de arte que é perfeita ou que é de um grande artista, a gente percebe que o nosso olhar flui por aquela imagem, né? Tudo que está ali naquela imagem faz sentido dentro do nosso olhar, né? Eles se ligam entre si. Hitler não conseguia fazer essas ligações, como vocês viram. As coisas parecem meio interrompidas, daí os defeitos, e o pior de tudo, né? O defeito está exatamente no local da pintura em que a gente deveria sentir essa fluência do olhar, né? É a torre que está torta, é a casa que parece que está dobrada. Então, talvez ele pudesse ser um copista. Agora, quem, né, vai dizer que talvez ele não pudesse melhorar e se aprimorar e ter se tornado, de fato, um pintor, né? Eu acho que não. Mas ele preferiu inventar a Segunda Guerra Mundial e como eu escrevi na descrição quando eu divulguei essa live, né? O cara inventou que ele ia depor o diabo do trono dele, quase conseguiu, né? Então, esse ímpeto criativo que ele não conseguiu colocar nas obras e que ele invejava em Wagner, por exemplo, com as obras, né? Com as óperas, desculpem, ou os pintores clássicos italianos, alemães mesmo, né? Os pintores flamengos, né? Belgas, holandeses, enfim, nórdicos, enfim, o pessoal da Dinamarca, Suécia, né, pintores renomados. Isso que ele não conseguiu, né, trazer para si, e o fato dele ser reprovado algumas vezes no teste de admissão da Academia de Belas Artes de Viena já mostra muito isso, ele acaba direcionando, então, para o ímpeto destrutivo, que certamente, aí não vou, isso vai parecer psicanálise de boteco, né, que todo mundo fala, mas a gente não pode deixar, não pode ignorar o fato de que sim, né, esse ódio à arte
progressista, que vem junto com o antissemitismo e que, né, que era a tônica ali do partido nazista e do antissemitismo científico na Alemanha, na Áustria, na virada do século XIX para o século XX, é óbvio que a arte progressista também ia pagar o seu preço, porque a frustração com certeza foi imensa, né? Vamos dar mais uma olhada ali nas mensagens do pessoal, né? Como eu falei, o Caio Gabriel falou aqui, né? Concluímos a falta de perspectiva histórica, né? Temos a presença aqui também da Sabrina. Muito obrigado, Sabrina, pela sua presença. Agnaldo Severino, meu querido Agnaldo, viva, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, espero que esteja tudo bem em Santa Maria. Temos aqui Cristiane Marçom, né, aparecendo aqui de novo, muito obrigado, ela que também já é uma habituê, dando boa tarde. E a Rosali está dizendo, ó, deslocamento, talvez haja um deslocamento, eu não sei se ela está falando aqui o deslocamento das pinturas, que a gente deu uma olhada aqui, ou se está falando que é o deslocamento quando nós olhamos uma pintura, né? Quer dizer, existe sim um deslocamento, um eixo de deslocamento. Caravaggio, por exemplo, ele pintava de maneira oposta ao que se costumava pintar na época, né? Tudo era para dentro, para o centro da imagem. Caravaggio expandia essa imagem, a gente partia do centro e ia para as bordas que não existiam, que ele pintava aquele fundo preto, chapado, e isso dá a sensação de infinito, não é? Muito bem, pessoal, eu gostaria muito de agradecer vocês pela presença aqui neste domingo, é Freud de hoje, em que analisamos as pinturas defeituosas de Adolf Hitler, e quero novamente convidá-los a compartilharem muito esta live, apoiarem o nosso canal, se quiserem e puderem, por meio da chave Pix, do Super Chat, do Super Sticker. Se não puderem, não quiserem, não tem problema. O fato de vocês curtirem este vídeo, assinarem o canal, badalarem a sineta, deixar o joinha principalmente e compartilhar tudo isso gratuitamente, né? Vocês não têm custo, mas para mim vale ouro, porque assim a gente vai educando o algoritmo. E agradeço também à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho em sua grade de programação. Se você está na TV 247, venha ao canal Doni Correia, uma teia de ideias, e faça parte desta teia também, tornando-se um teiudo ou uma teiuda. Tá bom, gente? Voltamos aí, então, com a próxima live e no próximo domingo com mais um Domingo é Freud. Muito obrigado, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.